Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que a Assembleia Geral da ONU condena a Rússia pela invasão na Ucrânia. No lado humanitário, o resgate dos brasileiros na Ucrânia deve acontecer somente no sábado. E na economia, a China disse que não vai aderir à adoção de sanções contra a Rússia, que é liderada pelo Ocidente. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 2 de março de 2022. Mais um dia de guerra e mais um dia que esse é o assunto central do noticiário mundial. E eu estou me referindo à guerra da Rússia contra a Ucrânia. E hoje a Assembleia Geral da ONU condenou a Rússia pela invasão da Ucrânia, que acontece há 7 dias por 141 votos a favor, incluindo do Brasil, daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso, e apenas 5 contra, como Belarus, Eritreia, Coreia do Norte, Rússia e Síria. E 35 países não votaram, entre eles os tradicionais adversários dos Estados Unidos, como Cuba e China. E a resolução que foi aprovada hoje exige a retirada imediata das tropas russas, criminaliza a invasão de Vladimir Putin e apela para que as negociações sejam estabelecidas. Na prática, para você entender melhor todo esse contexto, essa votação ela não tem uma força de lei, funciona apenas como uma recomendação, mas é um forte termômetro político, mostra como a Rússia está isolada. Até no pronunciamento que Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, fez hoje à tarde, ele falou sobre isso, como a Rússia está isolada no contexto geopolítico. Na semana passada, como eu contei para você aqui no Panorama, o Conselho de Segurança da ONU votou contra essa guerra, mas a Rússia, que faz parte desse seleto grupo, desse conselho, vetou. E por causa disso, essa resolução foi para a Assembleia Geral para que todos os 193 países membros votassem. Esse texto, que foi analisado hoje pela maioria, deplora nos termos mais fortes a agressão da Rússia contra a Ucrânia e exige que a Rússia cesse imediatamente o seu uso da força contra a Ucrânia, além da retirada imediata, completa e incondicional de todas as suas forças militares. Esse é um trechinho dessa resolução que foi aprovada hoje. E o embaixador do Brasil na ONU, Ronaldo Costa Filho, falou brevemente após essa votação da Assembleia Geral. E ele fez uma ponderação. Ele defendeu o diálogo e as discussões sobre a paz por meio diplomático entre a Ucrânia e a Rússia para o restabelecimento da segurança e da estabilidade da região. Mas o embaixador criticou um ponto da resolução e disse que ela não vai além e não define a cessão das hostilidades como o primeiro passo da paz. A resolução é um apelo à paz da comunidade internacional. A paz exige mais do que o silêncio das armas e a retirada das tropas. O caminho para a paz requer um trabalho abrangente sobre as preocupações de segurança das partes. Já o representante ucraniano na ONU, Sergei Kyslytsya, discursou na Assembleia Geral e disse que os ucranianos estão lutando enquanto são bombardeados. Sergei disse que essa guerra de hoje lembra uma guerra do passado. Isso é uma referência ao início da Segunda Guerra Mundial e nesse momento ele comparou Putin a Hitler. Ele disse também que a Rússia quer forçar uma política que desrespeita o direito internacional e que interfere na soberania da Ucrânia. Separei um trechinho aqui para você na voz da Maria Beltrão da Globo News. Crimes against humanity. Eu quero lembrar que as tropas russas estão cometendo crimes contra a humanidade. Estamos correndo contra o tempo.
O representante da Rússia, Vasily Nebenzia, disse que a Ucrânia está fazendo reféns em áreas pró-Rússia e que as tropas de Vladimir Putin estão tentando parar a guerra contra o povo de Donbás. Esse trecho que você vai ouvir agora foi traduzido pela Leila Sterenberg, da Globo News. A gente não está atacando estruturas civis e não acreditem no que está circulando na internet. Essas fake news estão circulando, elas são distribuídas como biscoitos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou depois da aprovação dessa resolução contra a invasão da Rússia na Ucrânia e disse que o povo da Ucrânia necessita desesperadamente de paz. The message of the General Assembly is loud and clear. A mensagem da Assembleia Geral é alta e clara. As hostilidades na Ucrânia precisam acabar agora, assim como as armas precisam ser silenciadas e as portas da diplomacia devem ser abertas. A integridade do território ucraniano e a soberania do país precisam ser respeitadas. Não temos tempo a perder. Os efeitos brutais do conflito já podem ser vistos. Hoje tinha uma expectativa para que a Rússia e a Ucrânia conversassem pela segunda vez para tentar acalmar um pouco a situação. E o negociador russo Vladimir Medinsky disse que a Rússia vai discutir um cessar-fogo com a Ucrânia, mas essa segunda rodada de negociações, inicialmente agendada para hoje na Bielorrússia, foi adiada para amanhã, quinta-feira. Segundo a agência de notícias russa TASS, o exército está fornecendo um corredor de segurança para a delegação ucraniana. E numa sinalização positiva para essa guerra, hoje o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que a Rússia reconheceu o presidente Volodymyr Zelensky como líder da Ucrânia e saudou como um passo positivo o fato de Zelensky querer receber garantias de segurança. Eu lembro para você que ontem o presidente Volodymyr Zelensky disse que a Rússia precisava parar de bombardear cidades para haver um diálogo. Esse som que você ouviu agora é de um ataque na Ucrânia e hoje teve bombardeios em pelo menos 4 cidades estratégicas, como Kiev, próximo ao metrô da capital, e também Kharkiv. Essas são as 2 principais cidades da Ucrânia. Em Mariupol, as tropas russas estão atacando locais civis como bairros residenciais, hospitais e abrigos. Essas informações são das autoridades locais. E o prefeito dessa cidade, que fica no sudoeste da Ucrânia, disse hoje que nas últimas 14 horas a cidade foi atacada incessantemente por forças russas e que sofreu muitas perdas. Segundo ele, não há mais fornecimento de água e as forças russas estão impedindo a retirada de civis. Já o ministro da Defesa da Rússia anunciou hoje que as tropas tomaram o controle da cidade de Kherson, que fica no sul da Ucrânia. Já o prefeito da cidade disse que o município ainda está sob controle ucraniano, mas as autoridades locais reportaram que a região está completamente cercada por militares do país vizinho. Sobre a guerra em si, ao menos 498 soldados russos morreram na primeira semana de guerra na Ucrânia, isso segundo informações do Ministério da Defesa da Rússia. Essa foi a primeira vez que o Ministério deu informações sobre as tropas russas. Ainda de acordo com o Ministério da Defesa, pelo menos 1.500 soldados foram feridos nos combates. Na parte humanitária, mais de 200 mil ucranianos foram para países vizinhos em apenas 24 horas. E o total de pessoas que fugiram dessa guerra já chega a 874 mil. Essa informação está no último balanço que foi divulgado hoje pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. E a Ucrânia faz fronteira com 7 países e somente a Polônia recebeu mais da metade dos imigrantes. Em relação
Aos brasileiros, a nova previsão do governo é de que o resgate deles na Ucrânia aconteça somente no sábado. Pelo plano inicial, como você ouviu aqui na primeira edição do Panorama CBN de hoje com a Bianca Santos, os brasileiros já estariam retornando ao Brasil nessa quarta-feira e pousariam em Recife na quinta. Mas agora o novo planejamento prevê que a operação comece na sexta-feira, quando os 2 aviões da FAB decolam em direção à Polônia e chegam ao país europeu no sábado. Essa informação que eu contei para você é da nossa repórter Isa Staciarini, da CBN de Brasília, que foi apurada com uma fonte direta do Itamaraty. E segundo essa fonte, o governo estava aguardando um número de brasileiros que justificasse essa viagem. Até agora, pelo menos 100 brasileiros já deixaram a Ucrânia. Enquanto isso, os voluntários estão ajudando os brasileiros. O grupo Frente Brazucra já conseguiu resgatar 20 brasileiros da Ucrânia. Eles estão indo para a Polônia, Hungria, Moldávia e Romênia. E uma das voluntárias, Lígia Lapa, contou para nossa reportagem que eles ainda não tiveram informações como será o embarque dos voos da FAB. E nesse momento a dificuldade tem sido de encontrar os melhores trajetos para socorrer os brasileiros. A nossa maior dificuldade no momento é entender de fato quais são as melhores rotas e a melhor forma de transporte para a gente poder tirar de forma segura esses brasileiros de lá. Nós não temos nenhuma informação dos aviões da FAB. A gente também faz um movimento grande para ajudá-los com transportes, para ver se tem alguma van disponível, algum ônibus disponível. Normalmente são os trens. E a gente também conseguiu coordenar um pouco de caronas, né? Então, para essas pessoas saírem de carro. Hoje, o encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoly Tkach, disse que ainda aguarda a resposta do Brasil sobre o pedido de ajuda humanitária para doação de itens de primeiros socorros, roupas e alimentos. E ele voltou hoje a apelar para que o Brasil corte os laços comerciais com a Rússia e que as perdas econômicas para os países que estão adotando as restrições se justificam para garantir o fim da guerra. Eu entendo que cada nosso parceiro no mundo impondo as sanções contra a Rússia, cada um está pagando um preço. Cada um está sofrendo perdas econômicas, mas essas perdas econômicas os países estão sofrendo para garantir a estabilidade do sistema de segurança mundial, que agora está nesse momento muito enfraquecida. E a neutralidade de Bolsonaro sobre esse conflito tem provocado reações diversas, como você está acompanhando aqui nas 2 edições do Panorama CBN. Inclusive, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que era bem ligado ao Bolsonaro, tem subido o tom das críticas contra o presidente. E ele disse que a alegada neutralidade de Bolsonaro, na verdade, é um posicionamento pró-Rússia. Me parece que a posição correta do Brasil, a posição compatível com os nossos valores morais e com os nossos interesses materiais, seria um apoio à Ucrânia, junto com as grandes democracias ocidentais. Mas eu entendo que o presidente delibere por uma neutralidade. No entanto, os sinais que ele está passando, os atos que ele está tomando, ou autorizando que sejam tomados, sinalizam uma preferência pela Rússia. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 1,73% aos 115.097 pontos nessa quarta-feira, na volta do feriado de Carnaval. E o dólar operou durante todo o dia com instabilidade e fechou em queda de 0,94%, cotado a R$ 5,107. Já o euro fechou o dia com uma desvalorização de 2,15%, cotado a R$ 5,683. E a Bolsa Brasileira está acompanhando a alta dos mercados externos depois que o Banco Central dos Estados Unidos sinalizou que vai começar a aumentar os juros
já neste mês. Esse movimento de alta também foi puxado pelas ações do setor de commodities, que foram influenciadas pela disparada do preço do barril de petróleo em meio ao avanço do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Para você ter uma dimensão, o preço do barril do petróleo superou a barreira dos $110 nessa quarta-feira, atingindo máximas de 2013. Já a Bolsa de Moscou permaneceu fechada hoje, acumulando 3 dias seguidos de suspensão. E a moeda russa está em forte desvalorização. O rublo já perdeu cerca de 1/3 do valor em relação ao dólar desde o início do ano. E as sanções econômicas dos Estados Unidos e da União Europeia buscam impedir que os bancos russos tenham acesso aos mercados internacionais de capital. E essas medidas incluem um corte de 7 bancos russos da rede internacional de pagamento SWIFT e o congelamento de ativos do Banco Central Russo no Ocidente. E apesar dessa decisão da União Europeia de determinar a saída desses 7 bancos do sistema SWIFT, como eu falei, o principal banco deles não entrou nessa lista do bloco, mas o grupo Sberbank anunciou a saída do continente. A instituição russa atuava em 8 países da Europa, incluindo Alemanha e Áustria. E ainda hoje, um dia bem turbulento no mercado financeiro, a China disse que não vai aderir à adoção de sanções contra a Rússia, que é liderada pelos países do Ocidente. De acordo com o órgão regulador do sistema bancário chinês, o governo de Pequim é contrário às sanções que estão sendo anunciadas. E o porta-voz do órgão disse que a China vai manter relações econômicas, comerciais e financeiras normais com todas as partes relevantes. Faço aqui uma ressalva para você que a China é um grande comprador do petróleo e do gás russo. E o governo chinês é um dos poucos do mundo que não tem criticado abertamente o ataque da Rússia contra a Ucrânia, mas está tentando ajudar de alguma forma de maneira diplomática. No Brasil, a Prefeitura do Rio de Janeiro estuda liberar o uso de máscaras em ambientes fechados. Essa medida vai ser discutida em uma reunião do Comitê Científico que assessora o município, que está marcada para a próxima segunda-feira. Eu lembro você que a máscara não é mais obrigatória ao ar livre desde outubro do ano passado. E o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, disse que a tendência é o fim da obrigatoriedade do uso das máscaras em qualquer lugar. A tendência é que a gente desobrigue o uso de máscara em locais fechados. Se deve à melhoria, obviamente, do cenário epidemiológico, mas também à alta cobertura vacinal. E o passaporte sanitário deve ser exigido até a gente alcançar um limite de vacinados com dose de reforço na população adulta. Além disso, a liberação do passaporte de vacinação também está nessa pauta da reunião que vai acontecer segunda-feira. A discussão para esse parâmetro está em 70% ou 80% da população adulta com dose de reforço que possa retirar a obrigatoriedade do passaporte da vacina. Só para você ter uma noção, de acordo com o painel Covid-19 do Rio de Janeiro, atualmente 53% da população adulta já recebeu a dose de reforço, mas cerca de 670 mil pessoas ainda não retornaram aos postos de vacinação para receber o reforço, o que é motivo de muita preocupação, como disse o secretário Daniel Sorans. A gente tem 670 mil pessoas com dose de reforço atrasado, que preocupa demais a Secretaria Municipal de Saúde. As vacinas protegem, tem uma proteção coletiva, uma proteção individual. Ainda no Rio de Janeiro, as buscas no Morro da Oficina, que é uma das regiões mais afetadas pelas chuvas em Petrópolis, na região serrana,
foram retomadas hoje e elas haviam sido paralisadas na região no último domingo, depois que todas as vítimas dadas como desaparecidas foram localizadas. Mas o exame de DNA de um dos corpos não foi o mesmo de um dos corpos encontrados. E por isso que os bombeiros agora continuam na procura de 5 desaparecidos no Morro da Oficina, na Chácara Flora e também ao longo do rio Quitandinha. Até o momento, as fortes chuvas em Petrópolis deixaram 232 mortos. No Judiciário, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu hoje uma ação penal contra o ex-presidente Lula. Esse processo estava na Justiça Federal do Distrito Federal e era a última envolvendo o petista que permanecia em tramitação. Todas as outras já haviam sido suspensas, anuladas ou o Lula foi absolvido. E com essa decisão, o ex-presidente agora deixa de ser réu. Nessa ação que foi suspensa hoje, Lula e o filho dele, Lulinha, eram acusados de participarem de um esquema de tráfico de influência envolvendo a compra de 36 caças pelo governo brasileiro. Segundo o Ministério Público, Lulinha havia recebido R$2.500.000 de um escritório que foi apontado como lobista da sueca Saab, dona desses caças. E Lewandowski suspendeu essa ação a pedido da defesa de Lula. Os advogados do ex-presidente apresentaram mensagens trocadas entre procuradores e obtidas por hackers que deram início à Vaza Jato. Para o ministro, essas conversas deixam a entender que os procuradores da Lava Jato de Curitiba agiram de forma artificiosa para apresentar a acusação contra o ex-presidente Lula. Por fim, eu faço um lembrete final e importantíssimo. Você já está arrumando aí a sua documentação para fazer o imposto de renda? Eu ainda não fiz, então essa mensagem também serve como lembrete para minha pessoa. E tá chegando, hein? Dia 7 de março abre o sistema. E o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca, disse em entrevista hoje ao Jornal da CBN que os contribuintes vão ter acesso a uma versão pré-preenchida da declaração a partir do dia 15 de março. Essa facilidade esteve disponível em caráter piloto no ano passado e agora pode ser utilizada nas 3 formas de preenchimento: no computador, no celular ou online. Se a sua empresa informou para a Receita Federal esses valores, e ela informa, né, as empresas informam os valores de salários para a Receita, esse valor já vai dar na sua pré-preenchida. Quando você entrar lá, você já vai ver tanto o seu salário, quanto, por exemplo, se você paga um plano de saúde, se você paga despesas médicas para hospitais. Todas essas informações já vão estar lá prontas para você utilizar ou não. Ou complementar, porque muitas pessoas pensam, é só isso? Não. Vai que o médico não declarou, vai que a clínica não declarou, vai que a empresa que te pagou o salário não declarou. Para ter acesso a essa maravilha, o contribuinte precisa ter uma conta na plataforma gov.br nos níveis prata e ouro. E o prazo de entrega da declaração, anota aí no seu calendário, começa dia 7 de março e termina no dia 29 de abril. Agora eu vou indo nessa, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. Não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.